Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de Raspberry Pi Pico intermediário. E hoje, galera, nós vamos dar continuidade aí ao nosso projetinho. Aula passada nós fizemos aí um voltímetro bem preciso, leituras positivas e negativas. Hoje, galera, para a gente dar continuidade, nós iremos fazer aí uma aulazinha simples, tá? Tranquila e bem rápida. Nós vamos aí desenvolver um amperímetro, tá? Bem tranquilo. E nas próximas aulas, galera, nós iremos aí implementar aí um leitor aí para indutores e capacitores também, né? Então nós iremos ler aí indutâncias e capacitâncias com a nossa plaquinha Raspberry Pi Pico. Beleza? Pessoal, não se esqueça, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa aquele like e compartilha aí com a galera. Curso gratuito aqui para vocês. Sem mais enrolação, vamos embora. Bom, pessoal, já estamos aqui no nosso simulador e no Every Circuit. E galera, seguinte, o circuitinho, pessoal, hoje é bem simples, tá? Bem tranquilo, aulazinha tranquilíssima pra gente aqui hoje, tá bom? Galera, olha só, aqui nós temos o nosso circuito de testes, tá certo? Lembrando, tá, pessoal, quando nós vamos medir corrente, nós precisamos abrir o circuito, tranquilo? Não se esqueçam disso. Tensão, a gente mede em paralelo, corrente em série, certo? Show de bola! Então, pessoal, o que é que nós temos aqui? O circuito aqui de teste, tá bom? Aqui, o nosso operacional. Tranquilo? Até aqui, nenhuma novidade. E nós temos aqui a nossa tensão de referência, 1.65 volts. Como que eu gerei esse 1.65 volts? Vídeo passado, a gente explicou toda essa etapa, tá? Basicamente, pessoal, a gente tem aqui o circuito muito semelhante à aula passada, porém a gente alterou aqui alguns valores dos resistores, tá certo? Então vamos lá. Aqui, pessoal, nós temos o nosso divisor, né? Na verdade, aqui é a nossa média ponderada com resistores. A gente explicou também isso aqui e, inclusive, nós mandamos aí um artigo, né, no nosso newsletter do Engenharia Entendida. Se você ainda não tem o seu e-mail cadastrado, na descrição a gente vai deixar aí o link para você cadastrar e a gente envia artigos, dicas de projetos e muito mais aí sobre eletrônica, Arduino, engenharia e para o seu e-mail 100% gratuito, tá bom, pessoal? Basta se cadastrar. E a gente enviou aí, né, um artigo explicando como que esse circuito maravilhoso funciona e ele é um circuito, galera, muito útil para os nossos projetos e para projetos aí profissionais, como por exemplo, né, leituras de tensões positivas e negativas. Esse circuito aqui foi fundamental na aula passada, tá certo? Então, pessoal, nós temos aqui esse mesmo circuito, tranquilo? E a única diferença, galera, deste circuito para o anterior é o nosso resistor shunt, tá? O que é o resistor shunt? Ele é um resistor que ele vai ficar em série com o circuito que você quer ler a corrente, tranquilo? Por que em série? Se eu tenho uma carga e um resistor shunt em série, concorda comigo que a corrente que passa na carga é a mesma corrente que passa no resistor shunt. Eles estão em série. Tranquilo? Se a corrente que passa pelo shunt é a mesma que passa pela carga, eu consigo saber a tensão que eu tenho em cima do resistor shunt? Consigo, lei de Ohm. Então, pessoal, eu vou ter aqui duas variáveis, né? Eu vou ter a nossa corrente, certo? E eu vou ter a tensão. A tensão e a corrente elas vão variar proporcionalmente. E a nossa resistência ela é fixa, certo? Geralmente, resistores shunts, eles utilizam uma resistência bem baixinha. O que nós vamos utilizar aqui é um resistor de 220 mili-ohms, ou 0,22 ohms, certo? Então, pessoal, o que vai acontecer? Quanto maior a corrente, maior a tensão sobre o nosso resistor shunt. Quanto mais corrente passa por ele, através dele, maior a tensão sobre ele. Então, morreu o nosso projeto. Tudo que temos que fazer é ler a tensão em cima do resistor shunt, que vai ser proporcional à corrente através dele. E isso a gente ajusta na programação. Tranquilo, pessoal? Show de bola. E aí, galera, o que vai acontecer? Os valores aqui do nosso resistor shunt, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o circuito, né? Como se nós estivéssemos aí fazendo
com as nossas pontas de prova, né? Estou abrindo aqui o circuito, vou conectar aqui no nosso circuito aí de testes, né, de medição. Então, galera, olha só, se eu der um play, o que vai acontecer? Eu tenho na nossa carga passando 4.1 amperes, a mesma corrente, né, que passa pelo resistor shunt. Se eu medir a tensão no resistor shunt, lei de Ohm, né, eu tenho aqui 1.15 volts, certo? Lembrando, pessoal, esses valores aqui, eles são aí feitos através do cálculo, né, dos resistores, né, como média ponderada. A gente explicou, mais uma vez, lembrando, né, você está aqui de paraquedas, assista a aula passada que você vai entender como esse circuitinho funciona. Tranquilo? E aí, pessoal, o que acontece? Eu vou simplesmente ler a tensão sobre o nosso resistor shunt, certo? Então, se eu tenho 4.1 amperes, eu vou ter aqui neste ponto 1.15. Tranquilo? Agora eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui o nosso valor de tensão e vou diminuir, né, para eu ter uma corrente menor, certo? Então agora eu tenho próximo de 2 amperes, certo? E 835 milivolts, beleza? Agora nós vamos baixar mais um pouquinho aqui a nossa tensão, né? Eu vou deixar aqui, pessoal, por exemplo, aqui 1 volt, né? 1 volt, 1 ohm, 820 miliamperes e 670 milivolts. Então a gente já conseguiu entender que a tensão deste ponto ela é proporcional à corrente através do resistor shunt. Então, pessoal, olha só, agora nós temos aqui um valor de tensão negativo, né, como se nós estivéssemos invertendo aí as pontas de prova, né, para a leitura de corrente. Então eu tenho aqui, pessoal, menos 51 milivolts, ou seja, estou bem próximo aí de 0 volts, tá? Mesma lógica do vídeo do voltímetro. Tranquilo? Agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um voltímetro neste ponto, certo? Para a gente saber, né, o que nós temos aqui na saída do nosso operacional, certo? Vocês já vão entender o porquê. Vou conectar aqui, fazer as conexões, esse é bem aqui, ó. Pronto. Então, se eu der um play, pessoal, olha só o que é que eu tenho, né? Próximo aqui de 0 volts, certo? Agora eu vou voltar aqui para os valores de tensão negativo, positivo, na verdade, né? Então, vou colocar aqui 3 volts, 3.13. E aí, quanto é que eu vou ter? Olha só, eu tenho 2.57 amperes. E na saída do nosso operacional, pessoal, eu tenho 2.36. Por quê? Porque nós vamos dar aí um ganho para o nosso operacional, tá bom? Por quê? Porque eu fico com a faixa de tensão mais interessante para trabalharmos, tá? E como que eu calculo este ganho, tá, no operacional? Nós estamos usando aqui, pessoal, a configuração de não inversor, né? Eu estou entrando com a tensão aqui no positivo, na entrada não inversora do nosso operacional. E como que eu calculo, né, o ganho desse operacional, pessoal? Você não precisa saber a fórmula nem nada disso. Já existem muitos sites, né, e aplicativos que fazem isso para você, tá certo? Então, por exemplo, nós estamos usando aqui a configuração de não inversor e eu usei, galera, um resistor de 3.3 k ohms, né, o 3300, e um de 5.1 k ohms ou 5100, tá? Certo? Se eu calcular, eu vou ter um ganho de 2.54. O que é que isso quer dizer? Olha só, eu estou entrando no meu operacional com 926 milivolts. Se eu vim aqui na nossa calculadora, né, isso aqui vai ser multiplicado pelo ganho que a gente acabou de fazer, tá certo? Então, eu tenho aqui, ó, 0,926 vezes 2.54, que é o nosso ganho. Então, eu vou ter aqui, pessoal, 2.35, é justamente a tensão que nós temos aqui na saída do nosso OPAM. Belezura? E, pessoal, o que é mais agora, né? Aqui, ó, 2.36. Então, se eu fizer aqui, modificar esse valor, mais uma vez, né? Deixa eu botar aqui um valor de tensão um pouco maior, que é a nossa corrente máxima, tá, galera? Eu já fiz os cálculos aqui para vocês, é de 4 amperes, tá? Eu não vou conseguir chegar neste valor de corrente porque eu não tenho resistores com a dissipação adequada para isso, tá bom? Então, quanto é que eu tenho agora, pessoal? Eu tenho aqui, né,
2,53. Aqui, 2,93 na verdade. Então, pegando a calculadora mais uma vez, né? Eu vou copiar isso aqui, a gente já ganhar tempo. 2,53. Eu estou entrando ali com 1,15. Então, 1,15 vezes 2,54, que é o nosso ganho. Eu tenho 2,92. Bem próximo aqui do valor que a gente tem na saída, tá? Então, pessoal, este é o valor máximo, né? Está indo aí até praticamente 3 volts. Então, nós temos aí uma faixa de segurança que o nosso Raspberry Pi Pico, ele vai ler aí, né, o ADC dele, o máximo que ele suporta é até 3.3 volts. Tranquilo, pessoal, esse é o nosso circuito, não tem muito segredo, tudo que nós vamos fazer é aplicar esse valor aqui no ADC do nosso Raspberry Pi Pico, tá bom? Bom, pessoal, esse aqui é o nosso circuito, tá? Vou deixar o esquemático aí para vocês. Lembrando, né, pessoal, nós temos aqui uma limitação do simulador, que ele não tem o Raspberry Pi Pico. E no simulador do Raspberry Pi Pico nós não temos o operacional. Então a gente faz aqui, né, uma ediçãozinha aqui, né, na montagem da imagem para que vocês tenham o circuito em mãos, tá bom? Então esse circuito aqui a gente já usou, certo? Nosso display I2C. Nós já utilizamos esse botão, onde nós vamos alternar entre o modo voltímetro e o modo amperímetro, tá certo? O circuito que a gente acabou de ver foi esse daqui, tranquilo. E a nossa tensão de referência a gente explicou no vídeo passado, nós vamos usar ela aqui na nossa protoboard, nós já temos esse ponto de referência, 1.65, tá? O nosso op-amp com seus resistores, né? A gente já calculou para o nosso ganho. Então, por exemplo, pessoal, eu quero um ganho um pouquinho maior, de 3. Então, você arbitra aqui um valor para um resistor, um valor comercial, e aí você vai descobrir o valor do seu outro resistor, tá bom? A gente já explicou todas essas etapas aqui, a parte mais matemática. Aqui, pessoal, seriam as suas pontas de prova. Abra o circuito, conecte as pontas e você terá o valor de corrente no seu display, tá bom? E alternando aqui, você terá aí as pontas de prova prontas para volts, né? Medir aí tensão. Lembrando, né, galera? Obviamente, se você for medir volts, né, medir tensão, você deve não utilizar as pontas nessa configuração, assim como você faz no multímetro. Lembra que quando você vai ler corrente, você tem que trocar, né, o plug banana do seu multímetro para a posição de corrente, certo? Por quê? Porque são tipos de leituras diferentes, né? Uma em paralelo e a outra é em série. Tranquilo? Bom, pessoal, aqui nós temos o nosso código. Galera, é o seguinte, mesmo código da aula passada, tá? A gente já explicou linha a linha. Vai estar disponível para vocês na descrição, né? Lá no nosso GitHub. Segue a gente lá. Todos os arquivos das aulas sempre ficarão lá, tá certo? No nosso Git. Bom, pessoal, nós sabemos, né? A gente já explicou, nós temos a função de voltímetro, a função de amperímetro, tá certo? E isso aqui vai depender do botão, a gente já explicou, tô só passando aqui rapidamente por cima. E aí, o que for diferente, eu já vou explicar para vocês, tá bom? Então, olha só, pessoal, que interessante, né? Nós vamos usar uma thread, né? Ou seja, um dos núcleos do Raspberry Pi Pico para estar verificando o tempo todo o botão. A gente já explicou sobre thread nos vídeos do nosso curso para iniciantes, tá? Então, basicamente, o código em paralelo que vai ficar o tempo todo verificando o botão, se ele foi pressionado, e o código principal fica rodando em outro núcleo do nosso Raspberry, da nossa placa, tá certo? Então, o que vai acontecer? Se eu pressiono o botão, ele vai tornar esta variável run falsa e vai ficar o tempo todo fazendo essa troca, certo? Se essa variável for verdadeira, ele vai dizer not run, ou seja, ele vai transformar ela no oposto. Se ela é verdadeira, ela vai virar falsa. Se ela for falsa, eu vou inverter ela novamente. Então, se ela é falsa, ela vai virar verdadeira. E assim, sempre que eu pressionar o botão. Tranquilo? Aqui o nosso delayzinho, né, para evitar aí os ruídos. E o nosso loop, né, o nosso loop para a tensão, a gente já explicou, né? Enquanto a variável run for verdadeira, nós estamos rodando aí a parte de voltímetro. Pressionei o botão, o nosso run vai ser falso. Eu entro aqui no nosso loop para o nosso amperímetro. Tranquilo? Show de bila. Então, pessoal, o que acontece? Olha só, enquanto o nosso run for falso, né, nós vamos entrar nesse loop, usar a variável total, já expliquei para vocês. Vamos fazer aí 50 leituras no nosso ADC, tá aqui, galera, 28, né, que a gente definiu para a corrente.
da tensão é o 26, certo? Então nós vamos fazer essa leitura e armazenar na variável volts, certo? E toda vida que a gente fizer uma nova leitura, a gente vai concatenar em total, ou seja, vamos somando todas as leituras, vamos dar um sleep aí de 10 milissegundos e depois tiramos a média, tranquilo? Para evitar aí ruídos. E aqui, pessoal, tudo que nós vamos fazer é converter os valores, né, de leitura para tensão, né? E aqui nós temos a mesma lógica que a gente utilizamos na aula passada, para que nós consigamos aí tirar, galera, a parte do 0 volts, né? Essa aqui foi para a tensão, que a gente viu na aula passada, e essa aqui foi para a corrente que a gente está utilizando agora, certo? Mais uma vez, pessoal, se você está perdido, não estou entendendo nada nesse negócio de zero, assista a aula passada que a gente explicou como que a gente lê tensões positivas e negativas com a nossa placa sem danificá-la, tá certo? Então aqui, pessoal, nós fizemos aí a mesma lógica, tá bom? Então se a gente pegar aqui a calculadora, mais uma vez, o que é que vai acontecer? Olha só, eu vou pegar este total, vou transformar ele para um valor de tensão, certo? Então se eu tiver lá no meu Raspberry Pi Pico lendo um valor de tensão aqui de 1 volt, então eu vou pegar esse 1 volt, está aqui ele, ó, em ampere, né? Estou armazenando em ampere. Vou diminuir o valor de 1,41 e isso vai dar igual a um valor negativo, certo? Multiplicando pelo ganho, 2,54, dá menos 1 volt, ou seja, eu já passei dos valores de tensão negativa. O que é que isso vai dizer? Bem aqui, pessoal, ó. Se este valor de corrente, de tensão, né, que nós estamos lendo a corrente, for menor do que 0, eu vou chamar, né, a nossa função alert. E tá aqui ela, pessoal, uma funçãozinha nova para diferenciar aí do vídeo passado, né? Então, o que é que vai acontecer? Se a tensão, a corrente estiver negativa, nós vamos ter uma leitura de tensão negativa também. E ao invés de você ter um sinal negativo, nós vamos dar uma modificada, então nós vamos exibir no nosso display a mensagem de pontas invertidas, para que o usuário coloque as pontas na posição correta. Tranquilo? Só para a gente deixar um pouquinho diferente ali o nosso voltímetro, tá? Mas se você quiser seguir a mesma lógica, pode deixar seguindo aqui o mesmo raciocínio do voltímetro sem problema nenhum. Tranquilo? Show de bola. Se este valor, pessoal, for positivo, por exemplo, for acima de 1,65, né, que é a nossa referência, no caso, na bancada, eu coloquei o valor de 1,41. Devido às variações dos componentes, protoboard e tudo mais, este é o nosso valor de referência. Então, vamos supor que eu esteja lendo aí 2 volts, eu vou diminuir aqui, ó, 2 volts menos 1,41, vai dar igual a 590 milivolts, certo? Eu multiplico por 0,985, que é o nosso offset. Então, se eu der um enter, eu vou ter aí o valor de corrente, tá? 581 miliamperes, tá bom? Então, pessoal, o nosso código tá aqui, beleza? Está disponível para vocês. Qualquer dúvida, galera, deixa aí nos comentários ou fala com a gente lá no nosso Instagram, Engenharia Entendida. Segue a gente lá para acompanhar os nossos projetos, tá certo? Então, pessoal, esse é o nosso circuitinho de hoje. Lembrando, pessoal, algumas observações, tá? Nós iremos utilizar aí na bancada o valor de corrente máximo para até 2 amperes, tá certo? Porque questão da protoboard, né? Quanto maior a corrente, mais tensão vai ficar nos condutores da própria protoboard, né? A protoboard ela não tem um condutor tão ideal como o cobre, por exemplo, tá? Então nós vamos aí até próximo a 2 amperes, né? 1 ampere é alguma coisinha mais ou menos na nossa bancada, tá? E pessoal, isso daí obviamente você pode ajustar para valores de corrente maior, né? Rearranjando o seu circuito. Beleza? Então, pessoal, esse é o nosso circuito de hoje. Qualquer dúvida, galera, deixa nos comentários, tá bom? Vamos para a bancada agora, ver o negócio funcionando. Vamos lá. Show de bola, pessoal. Tá aqui o nosso circuitinho montadinho, tá? Essa parte aqui, galera, a gente já viu na aula passada. E aqui o nosso circuito de hoje, tá? A gente só implementou. Aqui, galera, nós estamos recebendo a referência de 1,65, tá bom?
e aplicando aqui no nosso circuito, né? Os nossos resistores de ganho, os resistores aqui da nossa média ponderada, nosso resistor shunt, as nossas garrinhas de prova estão aqui, certo? Para fazermos aí os testes de bancada e nosso Raspberry Pi Pico, o nosso display. E aqui, pessoal, pressionando aqui eu consigo alterar entre voltímetro e o nosso amperímetro, tá bom? Só um ruídozinho aqui mesmo da nossa bancada, certo? Do nossa bancada não, da nossa protoboard. Então vou reorganizar aqui, galera, pra gente ver aí com os nossos multímetros, tá bom? Então pronto, pessoal, já reorganizei aqui. Temos aqui a nossa primeira resistênciazinha, uma fontezinha de 12 volts, né? Então se eu fizer aqui o teste, né, circuito aberto, fizer aqui, deixa eu baixar aqui, fazer aqui a leitura, ó, pegando aqui o negativo, eu tenho aí, pessoal, 1.12 amperes, tá? E com o nosso circuitinho, pegando aqui o positivo e o negativo aqui, circuito aberto, né? Eu tenho aí, pessoal, ó, 1.89, 1.1 volts, tá? Lembrando que isso aqui você pode ajustar, né, lá no nosso offset do nosso código, tá bom? Outro resistor na bancada, pessoal, vamos ver aqui quanto é que nós temos de corrente. Temos aí, ó, 250 miliamperes, basicamente, né? Com o nosso circuitinho, nosso Raspberry Pi Pico, lá no display nós temos aí 300 miliamperes, né? Bem próximo aí do valor esperado. Agora, pessoal, o resistorzinho aqui de 10 novamente para a gente testar aí, né, 1 ampere. Se eu inverter as pontas de prova em um multímetro comum, ele vai dar o valor de corrente negativo, né? No nosso circuitinho, ele dá a observação aí para a gente inverter as pontas de prova, né? Então aqui, ó, leitura muito precisa. Se eu inverter, ele vai dar a mensagem aí, ó, de pontas invertidas, né, para a gente fazer a troca das pontas de prova, beleza? Pessoal, como eu falei, circuitozinho simples, aula bem tranquila, certo? De implementar também. Então você agora tem o voltímetro e o amperímetro aqui nesse circuitinho, tá bom? Agora, galera, a gente vai implementar na próxima aula mais 2 circuitos muito interessantes e vamos utilizar aqui o nosso osciloscópio, que são aí leituras de capacitância e indutância, né? Que é um pouco mais complicadinha, então não percam as próximas aulas, belezura? E pessoal, no próximo vídeo nós iremos implementar técnicazinhas aí muito interessantes, não percam as próximas aulas para fazermos as leituras aí de capacitâncias e indutâncias, tá certo? Então não percam as próximas aulas, beleza? Então, pessoal, muito obrigado pela sua audiência, forte abraço!